Animal híbrido de raposa e cão é identificado no Brasil. Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Radassa Carvalho e você está no canal Últimas Notícias. E hoje nós vamos falar sobre esse animal que foi encontrado no Rio Grande do Sul. Um misterioso animal híbrido de raposa e cão encontrado atropelado em estrada. Este animal misterioso intriga os cientistas. O animal, identificado no ano de 2001, foi avaliado por um time de pesquisadores que fizeram uma análise cromossômica e genética para identificar um cruzamento inédito entre um cão macho e uma graxaim do campo fêmea. Em 2001, um animal parecido com um cachorro foi encontrado atropelado numa estrada localizada no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul. A fêmea foi resgatada ainda com vida pelo biólogo Herbert Hasse Jr., em parceria com a patrulha ambiental da cidade. Numa primeira análise, o especialista identificou a vítima do acidente de trânsito como uma espécie silvestre. Ela foi encaminhada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que possui uma equipe especializada em lidar com casos como esse. E foi aí que essa história ganhou uma primeira reviravolta. Ao retirar o bicho ferido da caixa de transporte, a pesquisadora Flávia Ferrari observou que ele era muito diferente do graxaim do campo. Essa espécie, similar a uma raposa, tem pelagem bege e cinza e é endêmica da América do Sul, especialmente em áreas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e da região sul do Brasil. Vale destacar que, apesar de ser chamada popularmente de raposa, trata-se de uma espécie diferente. O animal foi então transferido para o canil, que trata de espécies domésticas. Foi aí que veio a segunda surpresa. O comportamento desse indivíduo não era nada semelhante ao de um cachorro. Ele se recusou completamente a comer ração, por exemplo. Os cuidadores então decidiram fazer um experimento e ofereceram pequenos roedores ao canídeo misterioso. E ele comeu sem pestanejar, como se espera de um graxaim do campo. Com a descoberta, a vítima de atropelamento foi enviada mais uma vez para o setor de animais silvestres. A dúvida se manteve, mesmo quando o geneticista Thales Renato Oxatorena de Freitas, do Instituto de Biociências da URGS, foi convocado a dar um parecer. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a cor da pelagem, que era bastante escura. Ele também latia igual a um cachorro, comentou o biocientista. Sabe-se que os graxaíns do campo emitem um ganido breve e agudo. Resumindo, o bicho comia como um graxaim do campo silvestre, mas latia como um cão doméstico. Afinal, a qual espécie ele pertencia? Para responder a essa pergunta de forma definitiva, Freitas escalou outros 2 especialistas. O primeiro deles, o citogeneticista Rafael Kretschmer,
da Universidade Federal de Pelotas, foi incumbido de vasculhar os cromossomos do animal. Vale lembrar aqui que os cromossomos são as estruturas que abrigam todo o material genético de um ser vivo. Eles são herdados diretamente dos genitores, metade da mãe e metade do pai. Se o bicho atropelado fosse um cachorro doméstico, um Canis lupus familiaris, ele teria 78 cromossomos. Agora, caso fosse um graxaim do campo, um Lycalopex gymnocercus, contaria com 74 unidades dessa estrutura. Fizemos uma biópsia da pele e uma cultura celular, cultivo de células em laboratório. Ao fazer a análise, descobrimos que o animal tinha 76 cromossomos, relata Kretschmer. O único canídeo que aparece no Rio Grande do Sul com essa espécie de cromossomos é o lobo-guará, o Schicksoium bachiurus. Mas os cientistas logo descartaram a ideia de o indivíduo pertencer a essa espécie pelas próprias características físicas dele. A partir desse trabalho, eles chegaram a uma outra conclusão. O animal não era um cachorro ou um graxaim do campo, mas sim uma mistura das duas coisas. O número inusitado de cromossomos poderia ser explicado pelo cruzamento entre representantes dessas duas espécies. Do cachorro vieram 39 cromossomos, metade do total. Do graxaim do campo, 37 cromossomos. A combinação dos dois chega exatamente aos 76 cromossomos encontrados pelo Laboratório Gaúcho. Para confirmar o achado, a bióloga Bruna Helenara Schirweski, da URGS, fez uma análise dos genes do híbrido. A primeira coisa que olhamos foi o DNA mitocondrial, que é herdado exclusivamente da mãe, aponta a especialista. O DNA mitocondrial fica fora do núcleo da célula, separado do restante do DNA, numa estrutura responsável pela geração de energia, a mitocôndria. E foi aí que observamos que a linhagem materna desse indivíduo era de graxaim do campo, informa Schirweski. Ao analisar o DNA completo, os pesquisadores descobriram trechos de genes exclusivos dos cachorros e outros que só aparecem nos graxaíns do campo. A partir disso, eles puderam concluir definitivamente que a vítima do atropelamento era realmente um híbrido. Essa foi a primeira vez que esse fenômeno foi descrito em detalhes na América do Sul. Há casos semelhantes registrados com outros canídeos na África, na Europa e na América do Norte. Os achados publicados no periódico científico Animals, no início de agosto, foram classificados como raros e surpreendentes pelos envolvidos no trabalho. Afinal, apesar de pertencerem à mesma família, os canídeos, cachorro e graxaim do campo são parentes relativamente distantes na árvore evolutiva. Após a recuperação das lesões do atropelamento,
O canídeo foi castrado e enviado ao mantenedouro São Brás, um santuário e zoológico sediado em Santa Maria, também em terras gaúchas. Porém, veio novas reviravoltas e futuros aprendizados com esta descoberta. Os envolvidos na investigação suspeitam que esse animal fora flagrado em outras ocasiões no passado. No ano de 2019, Hasse Júnior, o mesmo biólogo que realizou o resgate em 2001, avistou um canídeo de aparência estranha na região de Vacaria. À época, ele gravou um vídeo e a equipe acredita que se trata do mesmo animal. Isso porque nos registros obtidos em 2019 e 2021 é possível ver uma mancha branca no tórax de ambos os animais. Mas a história reservou uma terceira surpresa a todos os envolvidos. Um dia depois da entrevista à BBC News Brasil, realizada em 29 de agosto, os pesquisadores da URGS enviaram um e-mail com a notícia inesperada. Assim que terminamos a reunião, ligamos para o santuário, o mantenedouro São Brás, para solicitar fotos atuais do híbrido, e escreveram os autores do estudo. Quem atendeu nos informou que o animal morreu há cerca de meio ano. Os cientistas confirmaram a informação numa segunda interação via WhatsApp com o mantenedouro, mas ainda estão tentando entender o que causou a morte do animal. A BBC News Brasil também tentou contato com o mantenedouro São Brás por meio de mensagens, mas não foram enviadas respostas para este caso. Enquanto ainda tentam descobrir o que está por trás da morte do híbrido, os especialistas envolvidos com a história avaliam os possíveis impactos que os cruzamentos entre espécies de canídeos podem ter. Esse fenômeno pode ser bastante prejudicial por diferentes aspectos. Um deles é a adaptação desse animal na natureza. O graxaim do campo tem uma coloração bem próxima do seu habitat, o que permite uma camuflagem para caçar e se esconder dos predadores. Já o híbrido, que nasceu com pelagem escura, não tem esse mesmo atributo, exemplifica ela. E há uma possível troca de doenças entre espécies. Os cachorros domésticos podem passar certas condições para animais selvagens, e isso virar um problema sério ante V. Freitas. Quando a gente pensa na conservação de espécies, precisamos fazer projeções a longo prazo, e agora é explorar e estudar todas as questões daqui em diante, concluiu Chmielewski. O híbrido encontrado no Rio Grande do Sul é o cruzamento entre diferentes espécies. Pode ter várias implicações e contribuições à ciência, especialmente nas áreas de biologia, ecologia e conservação. Vamos então ver sobre o entendimento da biodiversidade, pois os híbridos ajudam a entender a diversidade genética dentro de um ecossistema. Ao estudar essas interações, os cientistas podem identificar como diferentes espécies se adaptam e evoluem em resposta a mudanças ambientais. As pesquisas genéticas
que são os estudos de híbridos, podem revelar informações valiosas sobre os mecanismos genéticos que governam a hereditariedade e a adaptação. Isso é especialmente importante para a biologia evolutiva e pode fornecer insights sobre como as espécies podem responder às pressões ambientais. Em se tratando da conservação da fauna e flora, a descoberta de híbridos pode alertar os cientistas sobre a necessidade de estratégias de conservação. Se uma espécie nativa está cruzando com uma espécie invasora, isso pode ameaçar a biodiversidade local. Estudos sobre esses híbridos podem ajudar na formação de políticas para proteger ecossistemas ameaçados, a ecologia e dinâmica populacional, pois os híbridos podem influenciar as dinâmicas populacionais, como taxas de reprodução e sobrevivência. Compreender essas dinâmicas é fundamental para prever o comportamento da população e o impacto no ecossistema. As aplicações práticas devem, em algumas situações em que os híbridos podem ter características desejáveis que podem ser aplicadas em agricultura ou manejo de recursos naturais, como resistência a doenças ou adaptações a condições climáticas extremas. As mudanças climáticas, os estudos de híbridos podem fornecer insights sobre como as espécies estão respondendo a essas mudanças climáticas. Ao entender quais combinações são mais bem-sucedidas em ambientes alterados, os cientistas podem prever futuras mudanças na distribuição das espécies. E por fim, a educação e conscientização é muito importante, pois a descoberta e o estudo de um híbrido também tem um papel educacional importante, ajudando o público a entender melhor a complexidade da natureza e as interconexões entre diferentes formas de vida. Essas contribuições não só ampliam nosso conhecimento científico, mas também ajudam na preservação do meio ambiente, na promoção da sustentabilidade e muito mais no meio científico e na nossa sociedade. Se você gostou dessa matéria, dessa informação, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixe aqui também o seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e deixe também sugestões de matérias, reportagens que você considera importante e que gostaria de ter e assistir aqui no nosso canal.